tem compaixão de mim, Senhor, segundo a Deus, benigno és, segundo é grande o teu favor, apaga, pois, todo meu pecado. Bem, meus irmãos, vamos dar início ao culto solene. Mais uma vez o Senhor nos guardou, nós estamos em mais um dia do Senhor para o adorar, reconhecendo a sua bondade. Nós podemos começar nossa semana reconhecendo a misericórdia de Deus e sua graça, pois fomos sustentados, recebemos do Senhor a nossa porção diária, né? Então, desde o domingo passado, o Senhor tem cuidado de nós e assim vai durante toda a semana, domingo após domingo, o Senhor nos guardando, nos providenciando aquilo que nós precisamos e nos fortalecendo na fé. Vamos nos colocar de pé neste momento para darmos início ao culto, meus irmãos. A palavra do Senhor nos diz, Salmo 92, versos 1 e 2. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Somos chamados pelo Senhor justamente para isso, e agora de manhã poderemos realmente anunciar a bondade do Senhor, e à noite, se assim o Senhor nos permitir, também podemos falar da sua fidelidade. Este é o privilégio que o Senhor nos dá, e vamos iniciar cantando o Salmo de número 87. Sobre os seus santos montes Deus fundou, o Senhor ama as portas de Sião. Cantemos então, meus irmãos. Sobre os seus santos montes Deus fundou, o Senhor ama as portas de Sião. O Senhor ama mais do que muitas habitações de Jacó, sim, ama bem mais. Muitas coisas gloriosas sobre ti tem-se dito a cidade do Senhor. Dentre os que me conhecem, Rabi, farei menção, Babilônia direi também. Eis aí a Filístia lá nasceu, Etiópia e Tiro lá também. De Sião se dirá, este aquele nascerão lá, e Deus mesmo a plantará. O Senhor, quando os povos registrar, este lá é nascido, Deus dirá. Os cantores em viva saltando entoarão, são minhas fontes todas em ti. Como cantamos, o Senhor ama as portas de Sião. Isso nos diz que o Senhor ama o ajuntamento do seu povo. Portanto, amados irmãos, assim é o que o Senhor nos chama para a adoração. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Poder assentar, meus irmãos. Vamos dirigir neste momento uma palavra de oração ao Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai misericordioso, nosso Deus fiel, que honra a tua aliança e guarda a tua fidelidade. Mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos a ti, porque tu és o Pai nosso. E nós oramos a Deus, não porque somos bons, mas porque o Senhor é bom. Porque a tua misericórdia opera em nossas vidas. Esta é a razão. Nós oramos a Deus reconhecendo nossas falhas, nossos pecados e miséria,
e sabendo que nós não somos merecedores de bem algum, mas sabemos também que aprove ao Senhor nos amar em Jesus Cristo antes da fundação do mundo. E esta é a razão para estarmos aqui. O teu amor, ó Deus, demonstrado por nós na cruz do Calvário, em teu Filho. Esta é a razão. É a tua misericórdia em nossas vidas. Por isso te louvamos e podemos sim nos alegrar em tua presença, na comunhão dos santos, porque o Senhor nos torna alegres, nos dando palavras de sabedoria, nos dando palavras de consolo para fortalecer nossas vidas na luta diária deste mundo. Ó Senhor, muito obrigado por teu cuidado, por tua bondade, por teu santo chamado. Nós suplicamos a Ti que mais uma vez, ó Deus, venha nos ensinar a Tua vontade, venha nos moldar de acordo com a Tua santa palavra, para que venhamos desfrutar a graça do Senhor e realmente bendizer o Teu nome. Ajuda para que em cada ato do culto solene venhamos realmente Te honrar, Senhor, Te adorar em espírito e em verdade, pois o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Tem misericórdia de nós e fala ao nosso coração. É o que nós pedimos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. O Senhor é bom. Vamos cantar ao nosso Deus. Nós aprendemos sempre quando lemos a palavra de Deus, não é? Como o Senhor descortina o culto que é feito nos céus e como os santos anjos do Senhor, eles honram a Deus, honram a sua majestade, a sua glória. E podemos fazer o mesmo cantando também ao Senhor, porque Ele é santo. Então cantemos o hino Trindade Santíssima, Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano e imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se-o firmamente a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, Santo, Santo,
justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Graças a Deus. Vamos neste momento ler a lei, não é, deste Deus que é santo. Vamos ler Êxodo capítulo 20, os irmãos acompanham aí na liturgia. Êxodo capítulo 20, leio do verso 1 e 2, e então vamos alternando. Diz assim a palavra do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te farás a ervas, nem a servirás, porque eu sou Deus, sou Deus zeloso, e visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás a mão do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar os seus mandamentos. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não adulterarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Mais uma vez, irmãos, podemos ouvir a santa lei de nosso Deus, e isso sempre deve nos levar à reflexão em nossa própria vida. Por isso mesmo é que nós vamos cantar este trecho, na verdade o verso 9 de 1 João, capítulo 1. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós vamos cantar, em seguida vamos orar ainda, pedindo a Deus que nos abençoe pela pregação. Cantemos então, se confessarmos os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Oremos ao Senhor. Senhor, nós já podemos ouvir a Tua santa lei
e também cantar louvores a Ti. Louvores que nos dizem que o Senhor é santo, como também da alegria no Salmo 87, que é estar reunido, e como o Senhor ama o ajuntamento do Teu povo. Mas precisamos, ó Deus, reconhecer nossas falhas. Precisamos reconhecer que nós somos pecadores. E que quando lemos a Tua palavra, a Tua santa lei, podemos saber exatamente quem somos. Não dá para nos esconder de Ti, pois o Senhor conhece o nosso coração, o mais íntimo, conhece nossas intenções, conhece a nossa motivação ao estarmos aqui, sabe de tudo a nosso respeito, pois é o nosso Criador, como também o nosso Redentor. Por isso mesmo, ó Deus, te pedimos perdão por nossas falhas, por tantas vezes não honrarmos ao Teu santo nome e nos desviarmos da Tua santa lei. Ó Senhor, tem misericórdia de nós e perdoa-nos, e vem nos ajudar a entender que devemos andar nos caminhos que Cristo preparou para nós, no caminho que é o próprio Cristo, no caminho, ó Deus, da piedade cristã, da obediência ao Santo Evangelho. Ajuda-nos a entender, a tomar posse da vida cristã, da nova vida que temos do Senhor Jesus. Pois o Senhor derramou sobre nós o Espírito Santo para testificar em nosso coração que somos Teus filhos. Por isso mesmo, vem nos socorrer, Senhor, de nos salvar de nós mesmos. Por isso, mais uma vez, suplicamos o Teu perdão, a Tua misericórdia, que venha nos ajudar, pois precisamos de Ti. Oramos também, ó Deus, suplicando ao Senhor que por esta mesma misericórdia venhas falar ao Teu povo, venha nos ensinar os Teus caminhos e nos fortalecer, ó Deus, na vida cristã, para que venhamos honrar o Teu nome, para que sejamos guiados por Tua palavra e Espírito, e não por nosso próprio coração ou pelas filosofias mundanas. Ajuda-nos, fala a Tua igreja, fala ao Teu povo, pois precisamos de ouvir a voz do nosso Supremo Pastor Jesus Cristo na pregação. Então tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos. Nós oramos confiando que o Senhor usa a Tua santa palavra para dar vida ao que está morto em delitos e pecados e para fortalecer a fé do Teu povo. Oramos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Vamos ouvir então a pregação do Evangelho. Eu queria convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias, no Evangelho de João, no capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao 8, depois pularemos para o verso 35. Evangelho de João, capítulo 3, do 1 ao 8, depois 35 e 36. Diz assim a palavra do Senhor: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Agora vamos para o verso 35. Que diz bem assim: o Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Até aqui,
e vamos ler também, não é, as perguntas e respostas do Dia do Senhor 31 de nosso catecismo, onde entramos, não é, justamente sobre a palavra e a disciplina eclesiástica, assuntos bem importantes para nós. A pergunta 83 nos diz bem assim: o que são as chaves do reino dos céus? Lembrando que o catecismo começa nessa parte, porque na pergunta 82, do Dia do Senhor 30, né, justamente falando ainda sobre a mesa do Senhor, nos é dito que as pessoas que, por sua confissão e vida, não demonstram piedade, não devem ser admitidas à mesa do Senhor, não é? E, na verdade, devem ser excluídas da mesa do Senhor e, às vezes, até excluídas da comunhão na comunidade, mas podem ser recebidas novamente pelas chaves do reino dos céus. Então, a ideia justamente é falar sobre isso. Mais uma vez, a pergunta 83. O que são as chaves do reino dos céus? Resposta: a pregação do Santo Evangelho e a disciplina eclesiástica. É por esses dois meios que o reino dos céus se abre para os que creem e se fecha para os incrédulos. Pergunta 84. Como se abre e se fecha o reino dos céus pela pregação do Evangelho? De acordo com o mandamento de Cristo, o reino dos céus se abre quando se proclama e se testifica publicamente a todo crente, individual ou coletivamente, que Deus de fato perdoou todos os seus pecados por causa dos méritos de Cristo, sempre que aceitam a promessa do Evangelho com fé verdadeira. O reino dos céus se fecha quando se proclama e se testifica a todos os incrédulos e hipócritas que, enquanto não se arrependerem, a ira de Deus e a condenação eterna permanece sobre eles. Segundo esse testemunho do Evangelho, Deus os julgará tanto nesta vida quanto na vida por vir. A pergunta 85 nós leremos somente no próximo domingo, porque eu estarei continuando a pregação no Dia do Senhor 31 para falarmos da outra chave do reino dos céus. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, chegamos finalmente ao domingo 31 de nosso catecismo, onde aprendemos sobre um assunto muitíssimo importante, como lemos aqui, as chaves do reino dos céus, ou do reino de Deus. Este é um assunto que gera, na verdade, controvérsia na cristandade, uma vez que a Igreja de Roma, por exemplo, interpreta, pensando naquilo que o Senhor Jesus fala a Pedro, não é, em Mateus 16, que, na verdade, Pedro recebeu a chave do reino dos céus, e, portanto, Pedro é a coluna da igreja, ou então o príncipe dos apóstolos e até o primeiro papa. É pensando justamente nesse entendimento aí que eles trazem, nessa teologia, que existem até alguns dizeres populares aqui no Brasil, por exemplo, de que São Pedro abriu as portas dos céus para que houvesse chuva. Ou então quem vai para o céu, alguns dizem, quem morre, foi se encontrar com São Pedro. Existe, na verdade, uma mística, e até alguns mitos criados em cima dessa teologia ruim católica romana, dizendo que Pedro, então, é o príncipe dos apóstolos, ou então é, na verdade, o sucessor, basicamente, de Cristo. As Escrituras nos ensinam algo um pouco diferente disso, meus irmãos. Na verdade, as chaves do reino dos céus foram dadas à igreja. À igreja, e a seus oficiais, como representantes da mesma. Iniciando então com os apóstolos e depois com os presbíteros da igreja. Eles receberam, por exemplo, a incumbência de zelar do rebanho de Cristo, de exortar os cristãos e proteger tanto o púlpito quanto a pregação fiel do Evangelho e a própria mesa do Senhor. Nós vemos então no Evangelho de Mateus 16 e verso 19, quando o Senhor fala a Pedro, ele diz: eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo quanto ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Também o Senhor fala isso, a todos os apóstolos reunidos no Evangelho de João, capítulo 20, verso 23. Ele fala: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Então, na verdade, o que nós temos aqui, meus irmãos, é justamente o ensino de que Deus deu as chaves do reino dos céus, ou do reino de Deus nesse sentido, à igreja, na representação dos seus oficiais. Nosso catecismo, então, chama essas chaves de pregação do Evangelho e disciplina eclesiástica, que se refere justamente às principais ocupações dos presbíteros da igreja. Os presbíteros receberam o trabalho de pastorear o rebanho de Cristo usando a pregação do Evangelho e também a própria disciplina eclesiástica, Então eu quero resumir o sermão dessa manhã no seguinte tema: Cristo
nos abre o reino dos céus pela pregação do Evangelho. Nossa ênfase, então, será justamente nessa primeira chave mencionada aqui em nosso catecismo. Então, em primeiro lugar, vamos aprender que o reino dos céus, ele é inacessível aos não regenerados. Esse é um ponto inicial, né? Estamos falando do reino de Deus, do reino dos céus, e que Deus deu chaves para acessarmos esse reino. Só que aprendemos aqui no próprio contexto que esse homem, Nicodemos, ele não estava entendendo o que estava acontecendo ali. Então Nicodemos, ele foi até Jesus de noite, não é, para conversar, e ele apresentou perguntas sérias e importantes, na verdade. Nicodemos era um fariseu, alguém muito bem instruído na lei, e ele tinha status social. Era um homem de importância naquela sociedade, e ele poderia, juntamente com a maioria dos fariseus, ser um hipócrita e fingir. Mas percebemos que Nicodemos, ele não está disposto a fingir. Ele viu que algo estava acontecendo de estranho em Israel. Há algo estranho acontecendo aqui. Mas ele chegou à conclusão, de que aquilo que estava acontecendo não era uma coisa diabólica. Ele entendeu que, na verdade, aquilo era obra de Deus. Ele fala isso para Jesus. Ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele vê algo extraordinário acontecendo e ele entende que aquilo é coisa de Deus, cara. Não pode ser coisa diabólica. É coisa de Deus. E então ele vai até Jesus com dúvidas sérias e importantes. O ponto é, Nicodemos via o que estava acontecendo, mas Nicodemos não entendia o que estava acontecendo. Ele olhava, mas ele não enxergava a verdade por detrás daquilo. A humanidade, irmãos, perdeu acesso ao reino de Deus desde o dia em que Adão caiu. O Éden era a própria manifestação desse reino neste mundo. E uma vez que Adão caiu, a humanidade toda foi expulsa nesse sentido em Adão, daquele paraíso, do reino de Deus. Desde então, a humanidade se desenvolveu em morte espiritual, sem ter acesso natural ao reino de Deus. Então, naturalmente falando, nós não temos acesso. Assim como nós não podemos hoje encontrar as portas, a entrada do Éden, assim também não conseguimos enxergar o reino de Deus de maneira natural. É impossível isso a nós. Quando Paulo fala, por exemplo, em Romanos 3, verso 11, na verdade, ele fala, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Estava falando justamente da incapacidade do homem de compreender a Deus e compreender tudo o que tem a ver com o reino de Deus. Então é uma questão tão profunda na natureza humana que o homem ele pode até ver muitas coisas, mas ele não consegue dar glória a Deus. Lembra do que falamos ontem, por exemplo, sobre algumas questões científicas? O ser humano ele olha para toda a natureza, ele percebe inteligência, ele percebe propósito, funcionalidade, ele sabe que ele não é o autor daquilo, ele vê complexidade na vida, mas ele não consegue dar glória a Deus ao ver o seu poder manifesto na natureza. O homem simplesmente não consegue. Por isso mesmo Paulo também ele fala na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2 e verso 14, justamente assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Claramente, então, quando voltamos para o texto de João, capítulo 3, Nicodemos não estava compreendendo a obra de Cristo. Ele nem mesmo entendeu a resposta de Cristo ao seu questionamento. Ele vai perguntar: mestre, o que está acontecendo? Eu sei que o que o Senhor está fazendo aí é algo de Deus. Eu só não consigo entender o que é isso de verdade. O que é que está acontecendo? Como assim? Então Nicodemos, ele não compreendia a obra de Cristo. Cristo disse: é necessário nascer de novo. E Nicodemos entendeu que isso era loucura. É necessário nascer de novo, mas ele como assim? Eu tenho que, mesmo sendo velho, voltar ao ventre de minha mãe e nascer? Como assim? Percebe? Ele não conseguiu entender as palavras de Cristo. E esta é a dura situação do mundo, meus irmãos. As pessoas que não têm o Espírito Santo, elas veem a igreja, elas olham a comunidade cristã, mas elas não entendem o que é aquilo. Não entendem. Quando olham para o povo de Deus reunido, julgam apenas como mais uma religião, como mais uma maneira de se encontrar na vida, de encontrar significado na vida. Eles não conseguem compreender que, na verdade, o reino de Deus é inacessível, é algo impossível ao homem natural. Você pode até encontrar, na verdade, significado em muitas práticas religiosas. Mas quando o assunto é o reino de Deus, a compreensão do Evangelho, isto é impossível se você não tem o Espírito Santo, se você não é regenerado. Não é algo para os olhos naturais do homem.
não é? De forma, irmãos, que esse reino falado por Cristo só pode ser visto pelo lado de dentro. Você só pode compreender o reino de Deus se você estiver nele, se você faz parte dele. Se você está do lado de fora, ainda como não regenerado, você não o compreenderá. Para você será loucura do mesmo jeito. É assim que o mundo julga. O mundo olha, mas não consegue enxergar. O mundo não consegue perceber o que é a igreja, qual é a natureza da igreja. É tão importante ver o reino de Deus, isto é, conhecê-lo, entendê-lo, que sem esta bênção, nada que é referente à igreja faz sentido real. Isso é tão importante, tão sério, que sem compreender o reino de Deus, a igreja não faz sentido nenhum. Por exemplo, uma pessoa pode até se interessar em frequentar uma igreja, por entender que é importante praticar uma religião. Traz muitos benefícios emocionais, psicológicos, sociais. É importante frequentar, praticar uma religião. Ou mesmo porque a pessoa tem aquele senso de dever, não é, cultural. A nossa cultura é cristianizada, devo então seguir a cultura de meus pais. Muitas pessoas pensam que resume-se a isso. É um senso de dever cultural. Mas simplesmente estão como Nicodemos. Frequentando uma igreja cristã, estão exatamente como Nicodemos. Estão ali sem entender o que está acontecendo. Sem entender em absoluto o que está acontecendo, não é? Consequentemente, uma pessoa que não pode compreender o reino de Deus, não o enxerga, ela tende a desanimar da vida cristã. Porque como que alguém vai se animar a fazer algo que não entende, que não tem compreensão? É como alguém que está numa escola, por exemplo. Vai pensar o porquê que há um desinteresse tão grande, ou então porquê que há um aprendizado tão ruim em termos de escolaridade. Nós já temos a justificativa de professores ruins, de um sistema educacional que não funciona, de um método de ensino que é um verdadeiro lixo, que não funciona, isso já está mais do que comprovado. Ao mesmo tempo, há também uma falta de interesse dos alunos. Eles estão com tanta confusão na cabeça deles, que o professor fala, enquanto o professor explica alguma matéria, eles ouvem blá, 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 eles não entendem nada. Fica tudo bagunçado. E eles não têm, então, interesse em prosseguir. Eles não saem motivados da sala de aula. Eu vou chegar em casa, vou pegar um livro, não é? Ou então baixar algum livro, alguma videoaula, que possa desenvolver ainda mais o que o professor falou na sala. A maioria não tem essa atitude. Eles não entendem o que está sendo ensinado e, portanto, também não têm interesse. Não são instigados a aprender. Quem não conhece o reino de Deus e está frequentando uma comunidade cristã, ele não entende o porquê das coisas. Não faz sentido. Tipo, como que alguém vai sentir alegria no culto solene, se essa pessoa não for regenerada? Como que alguém vai ter prazer em fazer a vontade de Deus e o adorar no culto com os irmãos, se essa pessoa não tem o Espírito Santo de Deus e, portanto, então, o fato é que não está adorando a Deus? Como que a pessoa vai fazer isso? Os louvores, quando você não conhece, quando você não vê o reino de Deus, são apenas músicas religiosas. Só isso. Nada mais. As orações são vazias. A leitura da palavra de Deus ou a pregação são muito mais como uma palestra. E a comunhão é apenas uma questão de ocasião, é um ajuntamento social, mais nada. Estou participando de uma coisa boa socialmente falando. Nada mais do que isso. É até interessante, porque tem benefícios sociais, mas não passa de uma experiência social, emocional. Nada além disso. Essas são as consequências de você não conhecer o reino de Deus. Pensem na pergunta: quem pode ver o reino de Deus se ausentaria propositalmente dessa bênção? Você acha que uma pessoa que conhece a Deus não iria querer servi-lo de verdade? Alguém que pode conhecer a Deus e ao seu reino? Não. Não faz sentido você dizer: eu conheço ao Senhor e creio nele, e você não servi-lo. Isso não faz sentido. A Escritura nos mostra que não faz sentido. Se entendemos, meus irmãos, do que se trata, se nós enxergarmos o reino de Deus, nós não poderemos nos afastar da congregação do povo de Deus. Pois Deus manifesta as suas bênçãos na igreja. É lá, mas quem não pode ver, não vai entender. Se não há disposição, então, para a comunhão, se não há amor por fazer a vontade de Deus, se isso que nós fazemos aqui não for algo prazeroso, é porque o indivíduo não está entendendo. Ele está exatamente como Nicodemos. Ele vê, mas ele não entende. Ele não compreende aquilo, está perdido.
O que está acontecendo? Essa é a pergunta. Mas Cristo dá a resposta. E a resposta de Cristo é: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Podemos então fazer uma outra pergunta: como esse reino se abre para nós? Como ter acesso ao reino de Deus? Ou melhor, como podemos ser regenerados para então termos acesso ao reino de Deus? Em segundo lugar, meus irmãos, aprendemos que é pela pregação da palavra de Deus que recebemos acesso a este reino. É o que lemos, por exemplo, em Romanos 10, verso 17. Ouçam bem, esse reino você só pode ver espiritualmente pela fé. Você só pode entendê-lo pela fé. Romanos 10, 17 nos diz: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Por isso mesmo, nosso Senhor Jesus Cristo ensinava tanto. Ele estava pregando às pessoas: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Por isso mesmo ele insistiu em exortar pela palavra, em citar as Escrituras, em apontar para o Antigo Testamento. O tempo todo o Senhor Jesus ensinava a palavra, aplicava a palavra, reunia multidões para ensinar os princípios do Evangelho. Porque, como Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Jesus aplicava isso na prática, pregando e pregando o reino de Deus. A pregação do Evangelho, então, as chaves, não é, que abrem a porta do reino de Deus, por meio do qual o Espírito Santo sopra soberanamente naqueles que estão mortos em delitos e pecados, foi dada justamente aos presbíteros da igreja. Daqui nós já começamos a perceber a importância dos presbíteros. Para que servem os presbíteros? A maioria das pessoas entende que presbítero é só um cargo na igreja. O que é um presbítero? Qual a importância disso, desse ofício na igreja? É só para alguém ter um cargo e dizer assim: eu mando nos outros? Que não tem nada a ver com isso, na verdade. Os presbíteros da igreja receberam justamente o trabalho de usar essas chaves. São eles que pastoreiam o rebanho, exortam pela palavra, preservam a pura pregação e também disciplinam pela palavra. Ou seja, eles estão usando, essa é a função deles, as chaves do reino dos céus, do reino de Deus, não é? Para então dar abertura às pessoas ou então fechar essas portas. É a função dos presbíteros. Isso é muito mais importante do que aquilo que as pessoas tendem a compreender sobre os presbíteros. Os primeiros a receberem essas chaves foram os apóstolos, mas o ministério deles, ele era bem temporário, na verdade. Eles pregaram a palavra e, na verdade, lançaram os alicerces da igreja. Quem prosseguiu, não é, com a pregação apostólica foi justamente os presbíteros da igreja, anunciando o evangelho, não é, e preservando a pura pregação, sabendo que é por meio da pregação que o Espírito Santo regenera e que a pregação é uma chave que abre o reino de Deus. Meus irmãos, nós podemos compreender a importância, então, do trabalho dos presbíteros. Nós temos que orar a esse respeito e pensar, não é, em como é importante termos presbíteros na igreja. Um ponto aqui importante para observarmos é que o trabalho de pregar é dos presbíteros. Ao mesmo tempo, temos que compreender que Deus salva de maneira soberana, Ele regenera de maneira soberana, mas Ele faz isso exatamente por meio da pregação ministrada pelos presbíteros da igreja. O presbítero docente, que é o pastor da igreja, no caso é a função que eu ocupo, meu dever é expor as Escrituras, é ensinar para os irmãos aquilo que a Escritura diz. Os presbíteros regentes, eles pastoreiam um rebanho, eles visitam as ovelhas, eles perguntam aos irmãos como eles estão, eles perguntam sobre como eles estão aproveitando a pregação, o ensino, se eles estão realmente aprendendo. Eles têm essa preocupação com a comunidade local, para manter tudo em bom funcionamento, em boa ordem, a fim de que a pregação que sai do púlpito possa sim chegar aos lares, atingir o coração e a vida das pessoas. Esse é o trabalho deles, para que as pessoas possam desfrutar desse reino maravilhoso que é o reino de Deus. Essa é a função deles. Por isso, já podemos perceber como os presbíteros, na verdade, são uma grande bênção de Deus para a igreja. Não é? Uma grande bênção de Deus para a igreja. Então, temos que entender aqui o quão importante é para nós ouvirmos a pregação. É importante demais para nós, meus irmãos. Não é nada inteligente, não é nada prudente nos afastarmos do local onde Deus fala ao seu povo pela palavra. Porque é justamente por essa pregação que
que nós recebemos acesso pela fé ao reino de Deus. Mas devemos também entender o porquê é tão importante evangelizar e nunca desanimar de convidar pessoas para a igreja. Nós sabemos que todo mundo pode ser regenerado somente pelo Espírito Santo. É o Espírito de Deus quem regenera soberanamente as pessoas. É Ele quem abre os olhos dos cegos. A pergunta é, nós sabemos quem são aqueles em que Ele vai trabalhar, operar? Não. Deus sabe, nós não sabemos. Temos que nos concentrar na vida aqui. Nós vivemos aqui, nós não vivemos na eternidade ainda. Entende a situação? Nós estamos aqui, no mundo real, nós estamos aqui pagando impostos, trabalhando, cuidando de nossos afazeres, lidando com pessoas, nós estamos aqui. E, portanto, temos que compreender que, por mais que Deus seja soberano em regenerar quem Ele quer, como aprendemos aqui no verso 8, ainda assim, o Senhor faz isso por meio da pregação do Evangelho administrada pelos presbíteros da igreja. Quem sabe? Quem será regenerado? Só o Senhor sabe, nós não sabemos. Não dá para perguntar para Deus, Deus, me diz aí quem é que vai ser salvo de fato para que eu possa ter um direcionamento e ir logo na casa da pessoa. Não, não é assim que funciona. O Senhor nos ordena a pregar para todo mundo. Ele chama, nosso dever não é chamar ninguém, é apenas anunciar a palavra dele. E Ele chama os seus. Ou seja, como o texto diz, que o Espírito sopra onde quer. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasceu do Espírito. Ou seja, é uma obra soberana do Senhor que Ele opera justamente por meio da pregação do Evangelho. O Senhor não somente predestinou o fim, mas também os meios. Ou seja, Ele falou sobre a eleição, mas Ele disse que amou pessoas na eternidade, que as predestinou em Jesus Cristo para a salvação, mas Ele também predestinou os próprios meios para isso. E um dos meios, ou o principal meio, para que esses eleitos sejam chamados, é a pregação feita pela igreja. É assim que uma pessoa é chamada, pela pregação. Então isso coloca a pregação em um patamar realmente importantíssimo. Em terceiro lugar, meus irmãos, aprendemos que pela pregação do Evangelho, nós não só temos as portas do reino dos céus abertas sobre nós, mas também pela mesma pregação, esse reino é fechado. Pela mesma pregação, esse reino é fechado. A pregação do Evangelho tem dois efeitos. O primeiro é aproximar as pessoas de Cristo pela fé. E o segundo é afastá-las dele pela incredulidade. Sabe o que significa na prática? Que de todas as formas, a pregação ela vai alcançar o seu objetivo. Não existe a mínima possibilidade de a pregação não atingir o seu objetivo. Quando o Evangelho é pregado, quando o Evangelho é anunciado, essa pregação ela sempre tem sucesso, porque sua função é essa, é dupla. Ou ela aproxima a pessoa de Cristo pela fé, ou ela então afasta as pessoas de Cristo pela incredulidade. Ou seja, ou as portas do reino são abertas àquela pessoa que crê, ou então essas portas permanecem fechadas àqueles que não creem no Evangelho. Então a pregação, ela sempre alcança o objetivo, e assim nós cristãos podemos ter um consolo. Não depende de nós. Nós não salvamos ninguém. Eu não posso, por toda a argumentação que eu usar, convencer ninguém de nada. Eu não posso fazer isso. Eu sou incapaz, como um ser humano, de convencer outros sobre Deus. Eu posso convencer as pessoas sobre outras coisas. Eu posso estudar filosofia, alguma área científica e convencer a pessoa sobre aquilo. Mas eu não consigo fazer ninguém enxergar o reino de Deus. Para mim isso é impossível, então eu só preciso pregar. Quer dizer que a pregação que eu faço, ela não é assim tão superior ao que os irmãos podem fazer. Porque no fim, aquele que opera para a regeneração não sou eu, nem é nenhum irmão que anuncia o Evangelho. É o Senhor. É o Espírito Santo quem regenera, não é, aqueles que ouvem a pregação do Evangelho. Como é triste então compreender que muitas pessoas, elas não conseguem entender a importância disso. Sabe? Como muitas pessoas elas acabam muitas vezes desprezando a pregação do Evangelho. Achando que não é tão importante assim, inclusive até cristãos. Acham que muitas vezes a pregação da palavra ela é insuficiente.
poxa, pastor, mas só a palavra? Será que não teria alguma coisinha a mais não aí? Não é? Alguma coisa que o Senhor pudesse falar, de repente, que ajudaria nesse sentido? Olha, o que o Senhor diz aqui em sua palavra é justamente isso. É pela pregação que ele regenera. Citando mais uma vez 1 Coríntios capítulo 1, o que o Senhor fala: aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E também podemos concluir que o inverso é verdadeiro. Se aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, obviamente também aqueles que não creem são condenados pela mesma pregação. Deus fala, eles rejeitam, são condenados. Deus fala, eles creem, são salvos. É assim que funciona. Na prática da vida, em nossa experiência do fazer, é assim que funciona. Então, a pregação do Evangelho, essa chave do reino dos céus, ela também fecha a porta para os incrédulos. Verso 35 e 36 que nós lemos. O que é que o Senhor Jesus fala? O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Estas declarações são bem diretas do Senhor. Aquele que não crê não tem a vida eterna. Aquele que crê, sim. Aquele que realmente confessa a Jesus Cristo, não é? Eles ouvem a respeito de Cristo e eles confiam nas palavras de Cristo, de todo o seu coração. Cristo lhes promete a vida eterna. Mas aqueles que não creem, para eles o que resta é a condenação eterna, porque não creem no unigênito Filho de Deus. Em João 17, verso 20, Cristo orou por aqueles que ainda iriam crer por meio de sua palavra. Ele fala: e não rogo somente por estes, ou seja, os discípulos próximos, os apóstolos. Ele fala: mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Ou seja, Cristo há 2000 anos atrás rogou por nós, por quem crê nele. Ele orou a respeito daqueles que iriam crer ainda pela pregação do Evangelho. Os irmãos perceberam então a importância da pregação, né? Os que creem na palavra do Senhor, então, são salvos da condenação eterna. Essa é a promessa de Deus. Mas aqueles que se mantêm rebeldes, não crendo, desprezando no coração o Evangelho e zombando da mensagem da cruz, tratando a mensagem como loucura, perecerão eternamente por estarem desprezando as palavras, as únicas palavras de vida eterna. Esse é o ponto. João 3,16 até o 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem crê nele não é condenado. Mas ele fala: mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Alguém poderia então pensar, uma vez que a pregação é uma chave do reino dos céus, alguém poderia questionar: pastor, mas espera aí, pastor, mas puxa, como é que pode tudo ser resumido à pregação? A palavra de Deus, como é que pode vocês colocarem tanta importância nesse livro? Por que isso é tão importante para vocês? Vocês tratam o texto, não é, sagrado como se fosse uma coisa de vida ou morte. Isso não é muito exagero não, pastor? A palavra, será que ela é suficiente? Porque muitos entendem que não é suficiente, que nós precisamos de mais do que a palavra. Quem sabe se ao invés de somente pregação, não é, nós não buscássemos mais milagres. De repente, milagres sendo operados na igreja o tempo todo, não é? Mais sinais, mais manifestações miraculosas, espirituais. Isso não ajudaria, de repente, as pessoas a crerem no Evangelho? Porque certamente, ora, se o Senhor está falando e nada acontece, eu acho que as pessoas não se sentirão tão motivadas a crerem em Deus. Mas se o Senhor fala, estende a mão e os mortos ressuscitam, os cegos enxergam, os coxos se levantam e andam, então as pessoas vão ficar completamente vislumbradas com tantos milagres e elas vão crer. Não tem como não crer vendo coisas fantásticas. Ora, nós ficamos, às vezes, boquiabertos com os belos efeitos de um filme como Vingadores, né? Como Liga da Justiça, são tantos efeitos belos, pessoas com superpoderes. Se o Senhor orasse e Deus operasse por meio do Senhor milagres extraordinários, coisas incríveis, as pessoas também ficariam vislumbradas, boquiabertas, se prostrariam diante de Deus dizendo: oh, o Senhor é verdadeiro, é real. Elas creriam no Senhor. Será mesmo? Porque o que nós vemos na Bíblia é: aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. E o que é que isso nos ensina? Que milagres não salvam, que sinais não salvam.
que manifestações espirituais não foram dadas por Deus para serem meio de salvação, mas a pregação do Evangelho. Então não é como eu quero. Não é como eu quero. E se alguém ainda insiste em pensar bem assim, mas eu entendo que se fosse assim seria melhor, pastor. Seria muito melhor. Eu vou dar exemplo para os irmãos na Bíblia de que não é assim. Perguntemos, Israel viu ou não muitos sinais no Egito e no deserto? Sim. O povo de Israel viu muitos sinais. Quantos de nós já vimos, por exemplo, algum rio ou o próprio mar se abrir? Nenhum de nós contemplamos isso com os nossos olhos. Nunca eu vi ninguém para atravessar o rio, não é? Eu vou para o outro lado do rio. É muito longe para dar a volta em tudo isso, ou procurar uma ponte que é distante. Eu vou resolver agora com a minha oração. Eu tiro meu paletó, oro a Deus, dou uma lapada com meu paletó na margem do rio, o rio se abre e eu passo a pés enxutos. Quantos veem isso aí acontecer? Ninguém viu isso acontecer. Mas Israel viu. Por muitas vezes. Não foi só o mar vermelho, o mar de juncos, não é? Rios também se abriram para eles passarem ali. Eles viram isso. E não somente isso, meus irmãos, eles viram coisas misteriosas e extraordinárias. Eles viram a manifestação de leis físicas desconhecidas, as pragas no Egito. Eles viram coisas que, sabe o que nós entenderíamos hoje como efeitos especiais? Eles viram isso acontecendo na realidade, irmãos. Viram tudo isso. E não somente no Egito eles viram tanta glória, no próprio deserto. Meus irmãos, eles tomaram água da rocha. Todo dia de manhã, quando acordavam, havia maná no arraial para eles colherem, fazerem bolos, fazerem pães. Comeram pão que desceu do céu. Eles viram tudo isso. Não faltou nem mesmo carne, nem a sandália dos pés deles se gastaram durante 40 anos. Jamais faltou coisa alguma para os israelitas daquilo que eles necessitavam durante 40 anos. Eles viram milagres e mesmo assim, aquela geração que tantos milagres contemplou, não creu em Deus. E a maioria morreu no deserto por punição do Senhor, porque duvidaram do Senhor. Milagres não dão fé a ninguém. Eles viram, mas eles não puderam crer por conta disso. Percebam? E quanto aos milagres que Jesus realizou, Jesus realizou os milagres, entenda, muitos milagres, coisas realmente que seriam absurdas para o ser humano ouvir. Como assim uma pessoa morreu e já está fedendo, depois de 4 dias ele falou somente viva, acorde, levanta, e a pessoa levantou? Como assim? Como assim alguém que nós conhecemos de nascença, a pessoa já nasceu cego, e ele falou enxergue, e a pessoa começou a enxergar? Como assim? Um aleijado, nós crescemos vendo esse rapaz aí, aleijado, rastejando a vida inteirinha, e agora ele está andando com sua maca na mão. Como assim? Eles viram muitas coisas. E as pessoas que viram tantos milagres, no dia em que Cristo estava ali sendo julgado por Pôncio Pilatos, por quem elas clamaram por libertação? Por Barrabás. Elas viram. Não foi ninguém contando, irmãos, elas viram. A mesma multidão que foi alimentada pelos pães e peixes, aquelas mais de 5.000 almas que comeram até se fartar, até se empanturrar de pães e peixes, foi a mesma multidão que, quando ouviram ele falar em João 6 sobre o compromisso real com ele, disseram: dura este sermão, quem não pode suportar? E foram embora. Mais uma vez, milagres não salvam, milagres não dão fé a ninguém. É a pregação do Evangelho. O próprio Jesus ensina isso. Se os irmãos podem lembrar, por exemplo, da parábola que ele conta do rico e Lázaro, em Lucas 16, vão compreender exatamente como tudo o que nós temos é a palavra de Deus. E milagres não nos ajudam em absolutamente nada com relação à fé. Ele vai dizer isso na parábola que ele conta, verso 27 ao 31, o que é dito. O Lázaro, o rico no caso, está falando para Abraão. Né? Ele está falando para Abraão, olha o que ele fala. Rogo-te, pois, ó pai, isso com Abraão, que o mandes à casa de meu pai. Ele estava rogando para que Abraão mandasse Lázaro, aparecer, não é? Ou voltar, ressuscitar para falar com seus irmãos. Ele fala no verso 28, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. A preocupação do rico era nobre. Eu tenho irmãos, e agora eu estou em condenação. Eu não quero que os meus irmãos sejam condenados também como eu. Eu não quero. Eu vejo agora como é terrível
E o preço que eu estou pagando por rejeitar a palavra de Deus. Eu estou aqui, eu nunca criei de verdade e estou já em tormento e eu não quero que meus irmãos que eu amo venham para cá também. O que ele continua dizendo? Verso 29. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouça-nos. A resposta de Abraão foi categórica. Pai Abraão, manda que Lázaro volte, ele ressuscite, ou ele apareça de repente na casa dos meus irmãos, porque se ele aparecer, se alguém dos mortos voltar, eles ficarão tão impressionados que eles vão crer. Qual foi a resposta de Abraão? Eles têm Moisés e os profetas. Ou seja, eles têm as escrituras. Ouçam Moisés e os profetas. E então, o rico, ele não se dá por satisfeito. Ele faz aquilo que muitos cristãos fazem hoje. Não, só a palavra não, nós queremos mais. O que ele fala aqui no verso 30? Ele fala: e disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. A convicção do rico era: se acontecer um milagre, uma manifestação espiritual, eu tenho certeza que eles vão se arrepender. A resposta de Abraão, para fechar tudo, foi essa. Porém, lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Cristo ressuscitou. Todo mundo crê nele por conta disso? Não. Não. 2000 anos em que pessoas são perseguidas e mortas sobre a exigência de negar esse Cristo que vive e mantém a sua firmeza. Uma história sangrenta que é a história da igreja. O mundo tem um testemunho vivo da igreja que está de pé. As pessoas creem por conta disso? Não. O que eu queria? O que ele pede daquela parábola? Ora, manifeste o poder. Eu quero uma manifestação espiritual para que meus irmãos possam crer, para que eles se arrependam e não sejam condenados. A resposta é a palavra de Deus. Somente eles têm a palavra do Senhor. Essa é a resposta de Cristo. Eles têm Moisés e os profetas, isto é, as Escrituras. Creiam nas Escrituras, creiam na palavra de Deus. Por quê? Porque aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. É pela palavra. Eu sinto muito, mas é inútil buscar milagres como ser um tipo de auxílio à fé. É absolutamente inútil. Nós oramos a Deus porque cremos que o Senhor, sim, é todo-poderoso e opera milagres. Mas com quem Ele quiser, como Ele quiser, quando Ele quiser, Ele é o soberano, não eu. A oração não é uma ferramenta mágica que domina Deus. Ele é o soberano, não eu. Esse é o ponto central. Devemos então confiar na palavra do Senhor. O que podemos concluir então, meus irmãos, do ensino da palavra de Deus? Que Deus abre as portas do seu reino pela pregação da palavra, e só. A pregação da palavra, ela é uma das chaves, ou a chave mais importante, a chave principal, porque é justamente por meio da pregação que o Espírito Santo, ele regenera aquele que está morto em delitos e pecados. A outra chave, que é a disciplina eclesiástica, nós ouviremos na pregação no próximo domingo, se assim o Senhor nos permitir. Por isso, amemos a pregação do Evangelho, valorizemos os sermões que nós ouvimos, valorizemos, ouça a pregação com fé, reconheça que é uma mensagem vinda do reino de Deus, não é algo humano. Sabendo que é a única mensagem que comunica a salvação, que abre as portas do seu reino, pregue para as pessoas. Você não tem mais o que oferecer para as pessoas senão isso. O melhor que um cristão tem para oferecer a alguém é a palavra de Deus. Eu não tenho mais nada para oferecer de melhor. Você vai oferecer o quê? Quem diz que tem amigos lá fora e que ama esses amigos? Vamos derrubar aqui uma hipocrisia que muitas vezes nós cristãos temos. Nós temos amigos que nós amamos, é mesmo? E o que você dá a eles? O que você dá a seus amigos? A sua amizade? Somente isso? É isso que você tem para oferecer para as pessoas? Que você diz amar? Você sabe muito bem que a única maneira de alguém realmente ser salvo é crendo no Evangelho. E você não prega esse Evangelho. Você não sabe quem seu amigo é de fato diante de Deus. Você não sabe. Você não sabe se você pregar, ele vai ouvir e vai crer ou ele vai rejeitar. Você não sabe, então pregue. Quem sabe, irmãos, ele não possa ouvir e o Espírito Santo não possa regenerar o coração dele. Quem sabe se quando um familiar seu, um parente, um desses amigos estiverem num culto que você convidou, ali naquele momento o Espírito Santo não possa trabalhar no coração dele, dando vida para que ele ouça, para que ele possa crer no Evangelho e não ser como Nicodemos, enxergar o reino de Deus. Nós não sabemos.
Um dia também eu fui um mundano. E um dia também eu fui convidado para uma igreja cristã. E um dia, quando eu ouvi a pregação do Evangelho, simplesmente tudo fez sentido. Só para os irmãos terem uma ideia, eu lembro muitas vezes da minha juventude, em como muitas vezes, né, mãe ou então vizinhos que eram evangélicos nos convidavam para ir a comunidades cristãs. E eu lembro como ontem, como eu zombava daquelas pessoas. Eu ria, cara. Nos cultos eu tirava onda, eu ria, eu brincava. Eu nunca levei nada a sério nesse sentido. Eu brincava. Mas um belo dia, também indo mais uma vez visitar uma comunidade cristã, ao ouvir a pregação, aquilo foi tão diferente que pela primeira vez foi como se o Senhor estivesse falando comigo. Era como se eu estivesse eu ali. Era como se eu tivesse apontado o dedo para mim, dizendo: eu estou falando com você. Não foi ninguém fazendo isso, mas a palavra penetrou tanto em meu coração que eu lembro, ainda na época, com 18 anos de idade, eu voltei para casa apavorado, com medo, dizendo à minha mãe: mãe, Deus falou comigo. Não foi ninguém me falando: eis que te digo, servo meu, Deus fala com você. Não, porque eu nem era crente ainda. Mas eu voltei para casa com medo, com temor do Senhor, porque eu ouvi a pregação e pela primeira vez fez sentido total na minha vida. E desde aquele dia eu nunca mais parei de servir ao Senhor. Quem sabe se algum colega de vocês, algum parente não possa passar pela mesma coisa. Nós não sabemos, é por isso que temos que pregar, porque a pregação é a única esperança deste mundo, meus irmãos. A única esperança. Ame os presbíteros da igreja que preservam, que zelam pela pregação. E aí eu faço um apelo para os irmãos. Meus irmãos, oremos. Oremos a Deus por presbíteros. Nós precisamos. O meu trabalho como pastor é insuficiente. É insuficiente. Eu sou apenas um presbítero só agora. A Igreja de Cristo precisa de mais. Nós precisamos de homens fiéis, piedosos, que zelem, homens que tenham conhecimento da palavra, que estejam dispostos a arregaçar as mãos e dizer bem assim: é com a gente, pastor. Nós vamos dar conta. Nós vamos ser homens de oração, com testemunho, que vamos ler a palavra, nós vamos zelar para que o púlpito seja preservado. Nós vamos ouvir a pregação com atenção. Sim, nós vamos preservar o púlpito para que a pregação não seja um alimento ruim para a igreja. Porque é dever nosso proteger o rebanho de Cristo. Nós temos que orar por isso, irmãos. Nós não temos ainda presbíteros na igreja. É uma razão ainda mais extrema para cada um de nós, como membros dessa comunidade, oremos ao Senhor: Senhor, dá-nos homens fiéis. Prepara os homens da igreja. Transforma o coração dos homens da comunidade para que hajam obreiros, oficiais, presbíteros que possam cooperar com a obra de Deus e usar com fidelidade as chaves do reino dos céus. Temos que orar por isso, meus irmãos. Desta forma, as chaves serão usadas com fidelidade, a chave do reino dos céus. Cristo será honrado, nós seremos abençoados, não é, pela palavra do Senhor, com salvação, e o Senhor será glorificado em tudo. Por isso, então, amemos a pregação e anunciemos essa verdade ao mundo. Amém? Graças a Deus. Nós vamos cantar um cântico de arrependimento, meus irmãos. Porque podemos admitir como somos falhos com relação a isso. E como tantas vezes nós não estendemos a mão e não falamos do amor de Deus, não pregamos, não convidamos pessoas à comunidade cristã. Cantemos então: se a tristeza eu causei, Senhor. Se a tristeza eu causei, Senhor, se a meu exemplo fraco tropeçou, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar muito firme no
amor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma este pobre pecador. Amém, Senhor. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Ó Senhor, nós podemos ouvir mais uma vez a pregação do Evangelho. Podemos aprender, Senhor, como a Tua palavra deve ser central em nossa vida. Pois é uma chave que abre o reino dos céus sobre aqueles que creem, mas também fecha para os incrédulos. Sendo assim, é a ferramenta mais importante que nós temos neste mundo. Porque aprove ao Senhor salvar os que creem pela loucura da pregação. Aquilo que para o mundo é loucura, é insuficiente. O Senhor revela como sendo suficiente e necessário. Por isso, ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos a importância da pregação fiel da Tua palavra e do trabalho dos presbíteros da igreja, Senhor. Nos ajuda a compreender isso. Nós temos um dever para com o Senhor. Fomos chamados como Tua igreja para amar o Teu reino, para desejar a vinda do Teu reino e a manifestação dele neste mundo. E sabemos que hoje podemos desfrutar já deste reino, agora, Senhor, pois o reino está em nós. Assim, podemos ter compreensão da Tua vontade e seguir de acordo com essa vontade, glorificando o Teu nome em tudo. Isso só mostra para nós como é importante a pregação. Então nos perdoa se tantas vezes temos ouvido a pregação como qualquer coisa. Não temos ouvido com temor, com a expectativa correta de que estamos diante da santa palavra de Deus e de ouvir de maneira autoritativa a Tua palavra. Tem misericórdia de nós e nos perdoa. Nos perdoa também por muitas vezes nos acovardarmos e não falarmos da Tua palavra para as pessoas lá fora, para aqueles que estão andando em caminho de perdição, pois nós sabemos, Senhor, que enquanto o pecador não crer no Evangelho, ele não tem esperança. Tu és soberano sobre a salvação dos homens. Mas a nós o Senhor revelou isso para nosso consolo, para sabermos que há propósito eterno em nossa salvação. Mas nos deu a tarefa de pregarmos o Evangelho, pois não sabemos quem são os Teus eleitos, não sabemos aqueles em que o Senhor vai operar na pregação. Devemos então pregar, em tempo e fora de tempo, a qualquer um. Devemos pregar o Evangelho na esperança de que o Senhor chamará sim o Teu povo, os Teus eleitos. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Nos ajude a amar a Tua palavra, a amar a Tua lei. E nos livre da covardia, Senhor, para que com intrepidez, com alegria em nosso coração, falemos da Tua santa palavra a qualquer pessoa deste mundo. Ajuda-nos a compreender a grande bênção que temos. Nós oramos pedindo que o Senhor nos abençoe, que nos fortaleça, cada família aqui da igreja. O Senhor sabe de nossas lutas, Senhor. Sabe de nossas fraquezas, de nossas angústias. O Senhor sabe muito bem. Mais do que qualquer outro, o Senhor sabe. Mais do que nós mesmos. E por isso mesmo também clamamos ao Senhor, pedindo que nos abençoe, que ajude cada um daqueles que estão em aflição neste momento, que estão angustiados e confusos, que não têm paz com o Senhor. Tem misericórdia, ó Deus, tem misericórdia, para que eles possam se encontrar em Ti, encontrar satisfação, alegria no Senhor. Ajude-os, tem misericórdia. Fortalece aqueles que estão passando, ó Deus, por problemas de saúde, seja física ou até mesmo sentimental, psicológica. Tem misericórdia dessas pessoas.
para que vejam somente Cristo como a esperança de suas vidas e possam caminhar até aquele grande dia, quando o Senhor voltar para nos buscar. Tem misericórdia do teu povo, abençoa-nos durante todo o dia, Senhor, para que logo mais à noite possamos estar aqui, reunidos e alegres para te adorar. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos, meus irmãos, cantar o Salmo de número 11. Meu refúgio está em Deus. Cantemos então. Meu refúgio está em Deus. Como podes me dizer qual ave foge ao monte seu? Assim fujas também. Pois eis que os ímpios vão, tem já pronto o arco à mão, para as ocultas disparar nos justos de coração. Quando a destruição fundamento já não são, que pode o justo fazer então, se nesta vil condição? No templo está o Senhor, tem nos céus o trono seu, seus olhos sondam com atenção os filhos dos homens vê, e ao justo aprova Deus, mas odeia o homem mau, e aquele que violência faz, Deus o abomina já. Javé fará chover fogo, enxofre sobre os maus, e vento abrasador será a taça que lhes dará. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face lhe verá. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face lhe verá. Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos neste momento então fazer a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Os irmãos podem acompanhar então na liturgia. Portanto, vós orareis assim, oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Graças a Deus. Vamos então nos colocar de pé, meus irmãos, para darmos como concluído o culto solene. Assim o Senhor despede o seu povo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
O amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. 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 Cantemos então esse último hino, Glória ao Salvador. Chegado à cruz do bom Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, Ele atendeu logo meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou. Tudo de graça me perdoou. Dos meus grilhões Ele me livrou. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Deus abençoe, meus irmãos. Está encerrado o culto solene.